tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão de interpretação textual de um texto do Guimarães Rosa, um texto que pertence à novela, né, na verdade, a coletânea de novelas de Noite do Sertão, da obra Corpo de Baile. Você vai pausar o vídeo, vai ler o texto, vai conhecer um pouquinho do Soropita, saber por que as pessoas gostavam tanto de ouvi-lo e a gente volta para resolver a questão, tá certo? Pausa o vídeo aí. Bom, você lê o texto, você deve ter percebido, né, que o Soropita, ele ouvia as novelas, né, as histórias das novelas pela rádio e ele recontava. E ele tinha uma coisa que fazia com que as pessoas, que por mais que elas já tenham visto, ouvido, melhor dizendo, a novela, as pessoas continuavam ouvindo ele recontar, né? Então, assim, lá no último parágrafo diz o seguinte, ó, Soropita começou a recontar o capítulo da novela sem trabalho, se recontava das palavras até com clareza, isso se admirava. Contava com o prazer de demorar, encher a sala com o poder de outros altos personagens, tomar a atenção de todos, pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nenhuns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Então, as pessoas gostavam de ouvir o Soropita contar a história, né? E ele contava do jeito dele, ele recontava, ele parafraseava. Muitas vezes ele acrescentava personagens, outras vezes ele tirava, porque na verdade ele queria era encantar. E ele conseguia fazer isso? Conseguia, tá certo? Dava tão certo que ninguém queria arredar o pé ali perto dele. Vamos lá para a questão. O enunciado diz o seguinte, nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve-se alternativa A, qualidade do som do rádio? Não, gente, não era a qualidade. Na verdade, o Soropita ouvia, tá certo? As pessoas também ouviam, né? Algumas pessoas tinham essa possibilidade, mas elas gostavam de ouvir ele recontar do jeito dele. Né? Então, quando você conhece uma história e essa história te encanta, você vai recontar, você reconta do seu jeito. Só que o Soropita tinha algo a mais, né? Ele fazia com que as histórias ganhassem mais espaço, mais tempo de narrativa, tá certo? Ele podia acrescentar personagens ou até mesmo tirar, mas ele fazia com que as pessoas se prendessem ao que ele está dizendo, ok? Então, não tem relação com a qualidade do som. Alternativa B, estabilidade do enredo contado. Bom, não havia estabilidade, mesmo que, como eu disse, ele recontava, ele parafraseava, ele de alguma forma recontava, fazia uma paráfrase da narrativa, tá certo? E ele contava do jeito dele, dentro do que ele entendeu, mesmo que algumas pessoas já tenham ouvido na rádio, tá certo? Ele recontava do jeito dele e encantava as pessoas, olha que legal. Então, não era a estabilidade, pelo contrário, o enredo não era estável. Inclusive, num momento do texto, ele fala que ele encumpridava mais um pouquinho, né? Que ele deixava um pouquinho mais largo a narrativa, tá certo? Ou seja, ele deveria acrescentar alguma coisa. Alternativa C, ineditismo do capítulo da novela. Bom, a gente sabe que ele recontava. Então, se ele recontava, não havia ineditismo, tá certo? O que a gente pode ter certeza do ineditismo, talvez, era o acréscimo de alguns personagens ou alguma narrativa e etc., mas não era inédito porque muitas pessoas já haviam ouvido a rádio antes, tá certo? Então não havia esse ineditismo e não era por isso, tá certo? Que a galera gostava, que o pessoal gostava de ouvir ele recontar. Alternativa D, jeito singular de falar aos ouvintes, que é a alternativa verdadeira, certo? Então o Soropita, ele falava com as pessoas, ele falava para as pessoas de uma maneira muito particular, muito a cara dele. Tá certo? Muito o jeito dele. Então as pessoas começavam a ouvir e ficavam presos, né, à narrativa. Era a forma como o Soropita contava que as pessoas se encantavam. Então a alternativa D é a verdadeira. Vamos conhecer a alternativa E e saber por que ela não contempla, né, o que o comando da questão pediu. Tudo bem? Alternativa E, dificuldade de compreensão da história. Também não. As pessoas compreendiam sim a história e lembre-se que eu disse, muitas já até conheciam, porque já tinham ouvido a história na rádio, mas gostavam de ouvir ele recontá-la, tá certo? Então não havia dificuldade de compreensão.
Por isso que a alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Espero que você tenha compreendido e até a próxima.